Vamos voltar a falar sobre a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, o PSL. Num áudio publicado no site do jornal O Estado de São Paulo, o líder do partido na Câmara, delegado Valdir, afirmou que vai, abre aspas, implodir o presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. Esse áudio foi gravado durante uma reunião interna da ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar. Sobre isso eu vou conversar com a Natuza Neri, ela está de volta aqui exatamente para falar desse assunto. Bom, Natuza, esse episódio mostra que o racha entre o presidente Jair Bolsonaro e o partido dele parece ainda maior, ainda mais profundo do que a gente vinha observando. Não, e com cenas de bastidor explícito, porque olha só, vamos voltar no tempo, chegar ontem. Ontem a gente divulgou aqui, mostrou aqui na Globo News, que uma conversa de um parlamentar do PSL com o presidente Jair Bolsonaro havia sido gravada, ou seja, o presidente da República sendo gravado numa conversa privada. Esse já é um problema. Agora, uma nova gravação. Não se sabe quem fez essa gravação numa reunião super tensa do PSL, ocorrida hoje, em que o líder do PSL diz o seguinte: olha, eu sou o mais leal de todos. Chega a chamar o presidente da República de vagabundo, entre aspas, palavras do líder do PSL, que estava sendo ameaçado de destituição, ainda está, pela ala justamente ligada ao presidente da República. Ou seja, o que já era quente agora está fervendo muito nos bastidores. A gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento do dia, porque isso tudo tem se movimentado de forma muito intensa, e ninguém sabe exatamente o que o delegado Valdir, líder do PSL, estava tentando dizer com vou implodir o presidente da República. Está muito séria a situação do PSL, o racha está enorme, e numa gravação, nessa mesma gravação, a voz do presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Francisquini, aparece nesse áudio. Ao que tudo indica, a voz, de fato, é dele dizendo o seguinte: olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Democratas, a cúpula do Democratas, os dois estão discutindo, lembrando que o Rodrigo Maia é do Democratas, a união, a fusão entre PSL e Democratas. Isso já estava no radar, já estava circulando nos bastidores, mas ninguém estava assumindo esse tipo de articulação. Que esse racha do PSL acabasse culminando com uma união, uma fusão do PSL, da ala de Luciano Bivar, presidente do partido, com o Democratas de Rodrigo Maia. Isso também foi exposto nessa reunião tensa, em que alguns parlamentares dizem que foram pressionados pelo presidente da República a assinar a lista que levaria Eduardo Bolsonaro para a liderança do PSL, tirando o delegado Valdir, e outros reclamando da postura do presidente. O que a gente está assistindo e acompanhando de ontem para hoje? As vísceras do PSL completamente à mostra. E isso, claro, pode ter um efeito colateral imenso, tanto para a estratégia do presidente sobre se continua, se fica, se continua, se sai do próprio PSL, tanto para a estratégia dos antibolsonaristas, porque agora a gente já pode dizer isso, em relação ao que vai fazer para evitar que a atual cúpula do PSL, Cris, seja questionada na justiça, como já indica a defesa do presidente Jair Bolsonaro, dizendo e exigindo que se quer uma auditoria das contas do PSL comandado por Bivar. E o que vai acontecer depois disso? Lembrando que só hoje a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, foi destituída do cargo justamente porque assinou a lista pró-delegado Valdir, pró-líder do PSL. A líder do governo, então líder do governo, Joyce Hasselmann, ajudou muito o presidente Jair Bolsonaro nas operações e nos embates para votações importantes. E agora ela sai do posto, do cargo, atirando contra o próprio governo, conversou com ministros hoje e reclamou de ingratidão do presidente Jair Bolsonaro e do próprio governo por quem estava desde o começo aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, Cris, está todo mundo falando mal de todo mundo e o que é pior, gravando todo mundo. Exatamente. Vamos aguardar, porque com certeza vão surgir outras coisas por aí, né? Porque tá a cada minuto uma novidade nesse assunto. Natuza, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.